Olá, alunos! Sejam bem-vindos novamente. No vídeo passado, nós vimos o tema 9 com relação ao processo de urbanização. Falei para vocês a diferença de um planejamento urbano e das cidades que não tiveram esse planejamento urbano, ok? Para fazer uma ponte com esse assunto, nosso item 10, a industrialização e os impactos ambientais. Por que essa questão é tão importante, tá? Por que você teve que aí ter uma ideia preliminar sobre a questão da urbanização? Porque o que chama atenção nesses processos é o quê? O crescimento muito rápido das cidades, o que isso traz como consequência e principalmente o que? O número de habitantes, ok? Isso é muito comprometedor porque isso afeta vários setores e vários departamentos da cidade, ok? E da vida das pessoas. Bem, primeiramente o que é industrialização? Eu trouxe aqui para vocês, tá? Duas definições. É o processo de modernização pelo qual passam os meios de produção de uma sociedade. É acompanhada pela ampliação tecnológica e desenvolvimento da economia. Opa, desenvolvimento da economia? Então a industrialização, ela ajuda positivamente, né? Ela é um aspecto positivo econômico? Sim, ela é, ok? Bem, é um processo antigo da humanidade. Ainda durante a Idade Média, novas técnicas marcaram o avanço dos meios de produção e da produtividade. Lembra que teve, algum dos temas atrás, a professora pegou e falou que essa questão da tecnologia, da diferença da tecnologia e da inovação tecnológica, tá? A tecnologia, ela se vê presente sempre, ok? Ela não está atrelada exclusivamente à informática, e sim tudo aquilo que você faz de novo e moderno dentro da sua época, ok? Bem, o progresso passou por várias fases tecnológicas. Técnicas mais apropriadas de agricultura, artesanato, manufatura deram suas contribuições para o desenvolvimento pleno da indústria, ok? Então, o que nós percebemos? A industrialização é um fator econômico muito importante, ok? Por quê? Porque ela gera o quê? Emprego e renda, ok? Então, agora, como o nosso tema tem essa questão da industrialização e a questão de impactos ambientais, a prof colocou aqui essa figura, tá? Que demonstra bem essa questão dos impactos ambientais. Bem, o que são impactos ambientais? São alterações do ambiente causadas pelo desenvolvimento das atividades humanas no espaço geográfico. Então, tudo que é alteração causada pela nossa influência humana, ok? Ela é considerada uma alteração ambiental. Bem, é a alteração de condições do meio ambiente. Essa ainda é um pouco mais ampla. E ou dos elementos presentes neste. Então, nós temos o quê? Qualquer alteração nesse ciclo, ok? Ela é considerada como impacto ambiental. Porque aqui nós temos os elementos presentes nesse. Quais são os elementos que estão presentes no meio ambiente que nós usufruímos? Vamos lá. Muitos, né, pessoal? A questão do solo, a questão da comida, tá? A questão da água, a questão do ar puro. Então, são esses elementos, tá? Que nós fazemos o quê? Usufruto. Em consequência das atividades humanas. O que está acontecendo? O número de habitantes está crescendo, o número populacional está crescendo muito, e isso está demandando, por parte da natureza, um esforço muito grande para compensar isso. Porque a natureza, ela tem o seu tempo de recuperação, só que ela está sendo tão, assim, usufruída, que esse tempo de renovação dela está sendo muito curto, ou quase, ou praticamente inexistente. Então, a natureza, ela tem o poder, sim, de se reconstruir, mas acontece que a população está crescendo num ritmo tão acelerado e está necessitando muito dos serviços da natureza, que a natureza não está tendo esse tempo hábil para se recuperar. Então, nós prestamos atenção aqui, chamamos atenção no ponto da questão do controle populacional. Tá, ok? Porque se você procurar material na internet, até mesmo de todos os problemas sociais, econômicos, ambientais, sociais, você vai ver que tem um ponto crucial, que é o quê? O número populacional do planeta, ok? Muita gente para pouco espaço, às vezes poucos recursos, pouco emprego, pouca moradia. Então, assim, o controle
que nós também falamos aqui, a questão do controle de natalidade, isso seria sim, alguns autores até falam isso, que isso seria uma alternativa, tá, para a população mundial. Bem, então aqui nós temos, eu gosto muito dessa figurinha, tá, acho que vocês vão memorizar bem, os impactos ambientais da industrialização. Bem, a indústria é um setor muito importante para o desenvolvimento da sociedade, como a professora já falou aqui. Por quê? Porque a indústria, ela gera emprego e renda. Então, ela não pode ser descartada de modo algum, tá ok? Porque ela desenvolve ainda a nossa sociedade do ponto de vista o quê? Econômico, ó, tá? Geram matérias biológicas, gases e líquidos que contaminam os rios, mares, lagos, o ar e o solo. Bem, ainda contribui diretamente para a devastação das florestas e extinção de diversas espécies de animais. Lembra que eu falei para vocês que a natureza ela tem um equilíbrio? Então, a partir do momento que a gente devasta uma floresta, isso mexe com todo o controle natural e com todo esse ciclo, tá? Então, a questão das florestas, ela também tem um agravante, porque quando você tira isso, você desmata, além da cobertura vegetal que você arranca, o que acontece quando chove, né? Isso só para dar um exemplo rapidinho. Às vezes o volume de água é tão grande que o solo não consegue mais absorver essa quantidade de água. Então, nas cidades que nós temos formadas por morros, então vocês imaginam, né? A água vai descendo, vai escorrendo e ela não tem essa capacidade mais de absorção, porque nesse terreno até então que era coberto por mata verde, né? Que essa mata ela conseguia absorver essas partículas de água, né? E reter no solo por causa das raízes das plantas, agora ela não consegue mais. Então todas essas partículas elas escorrem. Então aí que acontece os desabamentos, enfim, tudo isso que você vê aí no jornal. Bem, a poluição das indústrias também está associada ao aquecimento global, tá? Um fenômeno que está associado ao derretimento das calotas polares, tá? O gelo está derretendo, então isso o que acontece? Eleva o nível dos oceanos, tá? E diversas alterações climáticas, tais como secas, furacões e enchentes. Então, isso são os desastres naturais que nós falamos, tá? Que isso está sendo provocado pelo quê? Pelas mudanças climáticas, e logo aqui a gente vê a questão do aquecimento global, ok? Esse aquecimento global, ele é aumento relativo da temperatura, tá? Isso você pode observar aí na sua cidade também. Por exemplo, quando eu tinha certa idade, nessa cidade não fazia tanto calor assim, ou não fazia tanto frio assim nessa época do ano. Então, as mudanças climáticas elas estão presentes, ok? Bem, a importância da gestão ambiental. Para finalizar, o que nós temos como alternativa com relação a isso? Para que seja alcançado um equilíbrio entre a produção industrial e a manutenção do meio ambiente, essa é uma maneira de administração que prioriza métodos e práticas que favorecem o uso racional dos recursos naturais. Então, quem trabalha com gestão ambiental e até mesmo os ambientalistas, eles promovem o quê? E levantam a bandeira do quê? Que seja feita uma economia baseada no uso racional dos recursos naturais. Tá ok? Que não seja, que nós demos até um tempo relativo para a natureza se recuperar. Então, o problema está o quê? Na exploração inadequada ou absurda ou errônea dos recursos naturais. Bem, para que as indústrias continuem sendo fonte de emprego e benefícios, precisarão se dedicar a uma melhor usabilidade de matérias-primas, agindo de forma mais responsável. Esse tema do meio ambiente, ele é atual, tá? Vocês já devem ter visto, a população mundial se preocupa demais. Existem acordos ambientais entre os países, então isso é um assunto do momento. Por quê? Porque para que continue tendo êxito econômico nos países, a questão ambiental precisa ser amenizada ou mitigada e nós precisamos instituir um comportamento de conservação das nossas florestas e recursos naturais. Bem, eu espero que você tenha entendido um pouco mais esse assunto. O nosso próximo tema é a questão do desemprego e economia informal, que também é causa aí do boom da população mundial. Muito obrigada, espero vocês no próximo tema.